Que delícia começar o ano assim, juntinho, eu e você, pensando em quantas possibilidades essa folha branquinha, zerinho, a gente tem para reescrever junto com o nosso Criador, não é mesmo? Vida e Saúde está em clima de festa, assim como você está aí com seus familiares, com seus amigos, às vezes até naquela preguicinha, né? Não tem que trabalhar. Bom, algumas pessoas estão trabalhando e arduamente nesse final de ano, então meu carinho e meu respeito por você também que está aí na pressa para se arrumar para ir para o trabalho, viu? Mas eu quero começar o Vida e Saúde com gratidão, agradecendo aqui várias pessoas que fizeram Vida e Saúde acontecer esse ano, todos os produtores, os assistentes, os técnicos, todo mundo aqui da TV Novo Tempo. E eu quero agradecer alguém especial para esse programa, que é a Márcia Brito. Ela é responsável por essa decoração linda. Olha só essa árvore, cada detalhe que você está vendo aqui no Vida e Saúde hoje. A Márcia e sua equipe preciosa nos presenteou com essa decoração linda. Inspira, não é não? Eu sei que inspira. E você que colocou aí um arranjinho, comprou umas bolinhas de Natal também, realmente faz o nosso coração, faz todo mundo se sentir em clima não só de festa, mas até de solenidade, né? Pensando, a gente tem um privilégio e também a responsabilidade com o ano que está chegando. Bom, você já viu que a gente vai falar muito sobre mudança de hábito hoje, já vai pensando aí o que é que você quer de fato transformar na sua vida agora em 2020. Eu trouxe aqui uma frase de reflexão de Ellen White para você, muito bonita. Ela disse o seguinte: Deus não trata conosco como os seres humanos tratam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão. Bonito, né? Se você recebeu algo que não foi muito agradável, saiba que Deus trata você diferente, Ele te olha diferente, com misericórdia, com compaixão, com amor. E a gente precisa replicar essa maneira, esse comportamento do nosso Criador. E assim a gente vai mudando, tirando um pouquinho o foco das coisas ruins e focando nas coisas boas. E eu começo o programa Vida e Saúde já conversando com quem está na rua para saber quais são as expectativas pessoais que você aí está fazendo para 2020. Vamos ver. Gente, estou aqui sentado preparando as minhas resoluções para 2020. Minha lista começa assim, ó: ler 30 livros, ajudar mais pessoas e, claro, viajar mais. Quem não gosta de viajar, né? E você, já preparou sua lista? Já começou a esboçar alguma coisinha já para o ano que vem? Por isso a gente foi para a rua para saber se as pessoas estão empolgadas assim para fazer as suas resoluções para o ano que vem. Aquela listinha de final de ano, você costuma fazer? Chega em dezembro, vou fazer uma listinha para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer no ano que vem. Como é que tá essa listinha? Eu já fiz, né? Nem tudo dá certo, né? Esse ano eu fiz uma para 2019, algumas coisas deram certo, algumas estão caminhando. Eu vou falar, eu não faço uma lista, mas sempre tem aquela expectativa, sei lá, de você alcançar, por exemplo, conquistar um emprego, ou, sei lá, estar frequente na academia, essas coisas, sempre tem, mas eu não faço uma lista em específico, não. Eu faço muita lista durante o ano já, mas as do final do ano são sempre metas muito grandes, né? E às vezes a gente se decepciona um pouquinho. No meio do ano a gente já tá, não vou mais fazer. O que foi que você colocou na lista no final do ano passado que você já conseguiu esse ano? Eu acho que foi mais me encontrar mesmo, saber quem eu sou, essas coisas. Coloquei um emprego melhor e hoje eu estou numa empresa melhor, estou numa empresa multinacional, graças a Deus. Coloquei me formar, hoje eu sou formado, e tirar a habilitação, que era algo que eu tinha vontade, e hoje eu tenho habilitação. E livro? Muita gente coloca, eu quero ler 12 livros, ou seja, um livro por mês. Quantos livros você coloca nessa lista? Eu coloco 50 por ano e geralmente eu passo disso. Já está em quanto agora? Na verdade eu tô em 46 ainda. Mas... 46 ainda! Se você fosse fazer uma lista para o ano que vem, qual seria o número 1? Assim? Comprar uma casa própria, eu acho que é muito importante, ainda mais eu que agora tenho uma filha, né, que vai fazer 2 anos, e eu queria ter uma casa própria, sair do aluguel. Para 2020, qual vai ser o número 1 dessa lista? Número 1, acho que não falta muito na faculdade. Pra que esperar chegar no final do ano? É só você... Por que você não começa hoje, sabe? Você pode fazer uma listinha mais palpável, por exemplo, você faz uma lista pra semana que vem. Semana que vem eu vou ser mais amoroso com a minha mulher, sei lá, essas coisas. É mais fácil de mudar. Não precisa ser uma coisa, tipo,
tão inalcançável assim. E aí a gente acaba não cumprindo nada, né? Gostei de ver. Doutor Luiz, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo e feliz ano novo. Feliz ano novo, Teru, é um prazer estar aqui. Viu? Você viu que tem gente que tem objetivos, inclusive, mais subjetivos, né? Mas ser mais amoroso, olha que legal, né? Mudar hábito é importante, mas às vezes a gente parece que não tem essa ambição, né? Aquela coisa de tipo, tá bom do jeito que tá, a gente vai levando. Qual é o problema disso, doutor? Acho que uma coisa importante de a gente falar é que todos podemos crescer como pessoas, na saúde, no relacionamento, no trabalho. Quem cresce, quem planeja, quem faz planos, quem tem metas, quem sonha com coisas maiores, né? Então, se você que está em casa não tem planos, não tem uma visão para a sua vida, para a sua saúde, provavelmente você vai acabar num destino que você não gostaria de ter chegado, né? Se você não tem um rumo, você vai acabar uma hora adoecendo, uma hora tendo uma carreira que não era aquela que você queria. Então, é muito importante a gente ter um plano e saber para onde vai. Essa história de deixa a vida me levar, perigosa. Seguinte, às vezes a gente quer resultados extraordinários sem fazer grandes mudanças. E a gente esquece que toda a nossa vida, por mais que a gente fale assim, não quero nem uma mudança, nós temos hábitos. E esses hábitos levam a gente para, nem que seja essa história de deixa a vida me levar, né? Por quê? Como é que é formado um hábito, doutor? Bom, os hábitos, eles são coisas muito importantes para nós. Todo hábito é uma estratégia que o nosso cérebro usa para fazer as coisas de uma forma mais fácil. Imagine se toda vez que você fosse escovar os dentes ou dirigir um carro, fosse como a primeira vez. Então, os hábitos são importantes porque eles facilitam a nossa vida. São como se fossem caminhos que o cérebro percorre com frequência e que ele torna mais fácil, quase como se fosse no piloto automático. Entendi. Poupando energia, poupando esforço, às vezes, né? Exatamente. Qual é o problema de um hábito que não é tão legal, tão saudável para a saúde? Além do malefício imediato. Por exemplo, fumar. Bom, durante a vida, desde a infância, né, tem a ver com a nossa criação, com os nossos pais, nós formamos hábitos de forma automática e muitas vezes inconscientes. Alguns hábitos são bons, como beber água, praticar atividade física, dormir cedo, ler alguns livros, como a gente viu aqui no vídeo, e outros não são tão legais assim, como você falou, ter o hábito de fumar. Então, nós adquirimos esses hábitos maus de forma, às vezes, inconsciente, e eles acompanham a gente durante muito tempo. E eles vão fazendo mal gradativamente, né? Como um veneno lento que a gente vai tomando, seja um mau hábito alimentar, seja dormir muito tarde, seja o cigarro, a falta d'água. Isso vai minando a nossa saúde aos poucos, até que surge uma doença maior. Parece que tem gente que tem mais facilidade para mudar os hábitos. Coloca uma meta, fala, não, eu quero isso aqui. Um hábito financeiro, por exemplo, né? Tô gastando dinheiro demais com bobeira. A pessoa fala, não quero mais. Parece que ela consegue mais facilmente, enquanto outras pessoas penam demais e ainda assim não conseguem abandonar aquele hábito. Qual é o segredo? Como é que a gente faz para mudar um hábito? Bom, tem pessoas que naturalmente elas tendem a ser mais focadas, mais competitivas, elas traçam metas, elas têm um planejamento para a vida delas. Normalmente são pessoas que têm uma facilidade maior para mudar. Mas isso não quer dizer que mudar é impossível ou que você não possa. Todo mundo pode mudar, Teru, desde que faça um planejamento, desde que siga algumas dicas que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Vamos partir para a prática? Vem para cá, doutor, que a gente preparou aqui algumas coisinhas, inclusive sugestão sua, falando sobre como começar a mudança, dicas, né, na prática de como adotar um hábito saudável ou um novo hábito. E você sugere aqui, primeiro, que a gente deve pensar grande. O que você quer dizer com isso? Teru, toda empresa tem, na verdade, a sua missão e a sua visão, né? Ela sabe para onde vai, ela sabe o seu propósito, ela sabe o seu foco. Nós, como pessoas, também precisamos ter uma visão. Aonde eu quero chegar? No final de 2020, como eu quero estar? Como deve estar a minha saúde? Então, a gente pensa grande. Eu quero estar mais saudável, eu quero estar mais feliz, eu quero tomar menos remédios, eu quero estar com menos peso, eu quero meu diabetes melhor, eu quero mais vitalidade. Então, a gente primeiro pensa grande, em como nós nos enxergamos. E depois a gente quebra essas metas em metas menores, metas que vão facilitar o processo até a gente chegar lá. Entendi. Então, se eu quero, por exemplo,
dormir sem tomar remédio, por exemplo. Aí eu preciso começar a pensar qual é a estratégia que eu vou adotar para fazer isso, né? Eu vou, sei lá, comer menos, ou eu vou procurar ajuda médica para ele diminuir a dose. Então, primeiro pensar grande, depois pensar em como é que você vai alcançar isso. Exatamente. Segundo passo, você sugere aqui um compromisso. Esse compromisso, às vezes, a gente vai precisar da ajuda de um terceiro aí, né? Sim. Para validar esse compromisso. Muitas pessoas fazem resoluções de ano novo e não cumprem. E sabe por que elas não cumprem? Elas não cumprem porque elas falam da boca para fora, né? Ah, eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer atividade física. E termina o mês de janeiro, a pessoa já nem lembra mais a resolução de ano novo. Nem né? escreveu. Ela não escreveu, então ela não se comprometeu com aquela mudança. Então eu costumo dizer que um projeto de mudança de hábitos, ele pode até ser escrito como um contrato que você faz com você mesmo. No final você coloca a data e você assina. Esse é um compromisso que você estabelece, não comigo, não com você, mas com a sua saúde. E ajuda a gente a lembrar, quando a gente estiver fraquejando, estiver querendo esquecer o compromisso, tá lá materializado, né, doutor? Exatamente. Busque ajuda. Esse é o terceiro passo para efetivar, para adotar um novo hábito, doutor. Buscar ajuda é fundamental. Existem hábitos que são mais difíceis de serem mudados. E às vezes você vai precisar ou da ajuda de pessoas, da sua família, ou de um amigo, por exemplo, ou você vai precisar da ajuda de um profissional. Vou dar o exemplo da atividade física. Muita gente quer fazer exercício e não consegue. E ano após ano faz essa meta e não consegue alcançar. As pesquisas mostram que se você convida alguém para ir fazer uma caminhada junto com você vai conseguir fazer com muito mais facilidade do que você tentar mudar esse hábito sozinho. Então, eu dou essa dica para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Busque ajuda para que você consiga ter alguém, inclusive para prestar contas, né? Aquela pessoa que vai te cobrar, vai te ligar. Vai estar te esperando. Vai estar te esperando, que você já marcou um horário, que você combinou de fazer aquela atividade junto. Muito boa essa dica, doutor. Agora, você sugere que uma recompensa seja aí garantida para quando a gente alcançar essas pequenas metas. O que você quer dizer com isso? Esteru, quando a gente muda um hábito e a gente realmente consegue, é muito importante que a gente pense em uma recompensa. Pode ser uma recompensa, algo que você goste, né? Pode ser fazer uma viagem, pode ser comprar alguma coisinha que você quer, pode ser passar mais tempo com alguém que você ama, sair para jantar com o marido, com a esposa, enfim. Se você, por exemplo, planejou o exercício físico, já que esse é o exemplo que a gente está usando, quem sabe se você fizer os primeiros 3 meses de atividade física, você vai comprar um tênis novo ou vai comprar alguma coisa que te motive. Muito legal. Isso funciona para você, toda vez que você pensar em desistir, você lembre, se eu desistir, eu vou perder a minha recompensa. E isso serve como um incentivo. A recompensa serve também como uma espécie de comemoração, né? Por aquilo que já foi alcançado. Agora, uma gotinha de sabedoria, que aprender com os erros, ninguém nasce sabendo. E quando é com relação a uma coisa nova, parece que a gente tem mais facilidade para errar. Sim, eu acho que é fundamental aprender com os erros, porque em todo o processo de mudança, você vai ter os seus deslizes, tá? Não existe um processo perfeito. Se você toma refrigerante todos os dias e você agora prometeu que não vai mais tomar, quem sabe um dia ou outro, num evento, você vai tomar um golinho de refrigerante. Isso não quer dizer que a sua meta foi para o espaço, não quer dizer que o seu plano fracassou. Significa apenas que você teve uma escorregada, você cometeu um erro, né, que não estava de acordo com a sua meta, e agora o que você pode aprender com ele? Qual foi o problema que aconteceu? Na culinária a gente usa muito isso. Às vezes começa a fazer pão integral. Sai aquele pão que é para matar, ninguém consegue nem morder. Aí você começa a analisar onde é que foi que eu errei nessa receita. Será que eu coloquei o óleo suficiente? Será que eu amassei o suficiente? Então os erros não servem para desanimar, mas para a gente rever todo o processo, né, doutor? Todo o processo de mudança é como uma tentativa, é uma experiência. Eu tentei fazer caminhada de manhã cedo, não deu certo. Então, quem sabe eu vou tentar no final da tarde. Tá. Né? Eu tentei fazer essa receita, não ficou legal. Então, eu vou tentar um outro ingrediente. Então, não veja como um erro que vai te desanimar, mas como uma experiência que não deu certo, mas a próxima, quem sabe, vai dar. Entendi.
Você traz aqui uma outra sugestão de gratidão pelas vitórias. E eu vou falar como uma filha de japonesa. Minha mãe é uma pessoa super organizada assim, na questão das metas dela. E às vezes a gente acaba esquecendo de comemorar ou de agradecer por aquilo que a gente alcançou, embora não estejamos lá ainda. Então, às vezes a meta é perder peso. Não alcancei toda a meta, mas já estou na metade. É importante agradecer? É importante agradecer. Isso está relacionado com o tópico anterior. Da mesma forma como a gente deve aprender com os erros e não se sentir culpado pelos nossos erros, a gente também tem que agradecer pelas nossas vitórias. Tem muita gente que num processo de mudança de hábitos fez várias coisas que deram certo. Mas quando a pessoa tem um deslize, ela acaba então se desanimando e acaba se colocando para baixo. Sabe aquele chicotinho que a gente usa, né? E a gente fica se maltratando? Então agradeça pelas vitórias que você tem, agradeça pelos seus sucessos, porque isso faz parte desse processo de mudança. Legal. Agora, deslizes. Tudo que a gente vai fazer, a gente, especialmente quando está em processo de mudança, né, em processo de implementação de uma coisa mais contínua, às vezes a gente tem alguns dias muito ruins, muito negros e às vezes a gente sente vontade de desistir de tudo. É importante saber e reconhecer que esses deslizes vão estar no caminho. É importante sim. Às vezes o problema está na nossa expectativa. Nós criamos uma expectativa muito irreal sobre as coisas. A gente acha que o processo vai ser perfeito, que não vai ter nenhuma pedra no caminho, que a gente não vai cair nenhum tombo. E aí quando a gente cai um tombo, a gente acha que tudo foi por água abaixo, mas não é assim que acontece. Todo projeto, toda empresa, às vezes, passa anos por dificuldades até alcançar o sucesso. E no processo de mudança de hábitos é da mesma forma. Antecipe já e saiba que você vai errar. Se você já tem essa expectativa mais realista, você não vai se frustrar tanto quando alguma coisa sair errada. E é interessante porque a gente está vivendo numa época onde tudo no digital, por exemplo, tudo é editado. Então, quando você vê alguém que você admira lá, com aquele corpo bonito, ou com aquela casa, ou daquele jeito que sonhou, que você também sonha, a tendência é a gente pensar que a pessoa conseguiu facilmente aquele objetivo. Mas houve muito sangue e suor que não está fotografado e nem editado ali nas redes sociais. Então, seja realista. A vida vai trazer as ondas, a gente leva uns caldos de vez em quando, sim, mas nada como recomeçar. Doutor, agora você fala sobre assumir responsabilidade. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Muitas pessoas colocam a culpa nos outros quando não conseguem. É muito comum isso. Eu não faço atividade física porque no meu bairro não tem um local legal. Eu não faço porque o meu trabalho. Porque o meu marido ou minha esposa não apoiam. Porque eu tenho 3 filhos. Então a gente coloca a culpa em todo mundo e os nossos insucessos, a gente transfere a responsabilidade para as outras pessoas. Quer dizer que a gente já nunca assume a nossa responsabilidade. Então entenda bem isso. Você é responsável pela sua vida, pelos seus hábitos, pelo seu corpo. O autocuidado é fundamental. Se você não se cuidar, não espere que as outras pessoas façam esse cuidado por você. Muito interessante esse tópico. E o último aqui, e quando você mandou esse esquema aqui, eu achei que isso aqui ia estar aqui, ó, em primeiro ou em segundo lugar. Ter um plano. O tempo inteiro a gente precisa replanejar, de repente, ou realinhar o foco do nosso planejamento, doutor? Eu acho muito importante e eu gosto dos planos por escrito. Por quê? E esses planos, inclusive, eles mudam. Então, se você está planejando mudar a sua atividade física, por exemplo, não fale assim, eu quero fazer mais exercício em 2020. Fale assim, por exemplo, eu vou fazer caminhada 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã, no bairro próximo à minha casa. Essa é uma meta mais concreta. Ou seja, falou o que vai fazer, quando vai fazer, de que maneira vai fazer e com quem vai fazer também. Chama aí sua vizinha, chama aí seu marido. Interessante isso, então. Tem que ter um plano mais detalhado. O plano tem que ser detalhado, ele tem que ser específico, ele também tem que ser mensurável, né? Por exemplo, 3 vezes por semana, por 30 minutos ou por 45 minutos, né? Então, quando a gente faz dessa forma, a gente consegue medir. Estou conseguindo? Não estou conseguindo.
E por que a gente deixou por último? Porque esse plano é dinâmico, ele vai mudando com o passar do tempo. Então, talvez você traçou um plano no dia 1º de janeiro e lá por março você percebe que ele precisa de uns ajustes, porque a experiência desses 2 ou 3 meses te ensinou muitas coisas. Então, isso que a gente vai escrever em 1º de janeiro, Teru, não é escrito em pedra, que ninguém possa mudar, mas isso é um plano dinâmico, que você pode reformular de acordo com a sua necessidade e experiência. Doutor, em outras falas suas, em outras entrevistas, eu percebi que você também gosta de trabalhar com não uma quantidade muito grande de mudanças. Sim. Explica pra gente por que é importante escolher, quais são as principais. Um dos grandes motivos de fracasso nas resoluções de ano novo é porque as pessoas querem mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Você vai diluir a sua força de vontade em várias coisas, você não vai conseguir controlar tantas coisas e a chance de fracasso é muito maior. Então eu recomendo um hábito por vez, no máximo 2, mas o ideal é que seja um hábito por vez. Olha só. Uma vez que você já faz esse hábito por 1 mês ou 2, você já sente que ele foi incorporado ao seu estilo de vida, aí você pode escolher um segundo hábito da sua lista e continua com o primeiro e agora começa a atacar o segundo. Inclusive, a gente já vai ganhando força, aprendendo com os erros aqui daquele primeiro hábito modificado. Então, faz todo sentido trabalhar com um pouco de cada vez. Um pouco de cada vez, porque um vai puxando o outro. Se você começou a atividade física, como a gente falou, você vai começar a beber mais água durante a atividade, depois você vai começar a dormir melhor, porque o sono vai ficar melhor com o exercício, aí você vai perder uns quilinhos, isso vai dar aquela motivação para melhorar a alimentação. Então, um hábito bom puxa o outro. E os maus hábitos também normalmente estão acompanhados. E a gente quer eliminar. Coloca um bom hábito no lugar daquele velho hábito que você quer deixar. Doutor, muito obrigada pela participação aqui hoje no Vida e Saúde. Feliz ano novo para você, viu? Feliz ano novo, foi um grande prazer. Olha só, a gente faz uma pausa rapidinho e no próximo bloco o doutor César vai falar de um fator ou um princípio, um ingrediente muito importante de tudo isso que a gente falou. A esperança é o título do Claramente de hoje. E ainda o chefe André Berti ensina essa pera Belle Helene. Olha que linda essa pera. Não perde não, a gente já volta.